Namastê! Hoje a gente vai falar de uma outra característica ligada ao chakra do coração, que é a intimidade. Né? As pessoas têm um medo muito grande da intimidade, né? E por outro lado elas necessitam intimidade, porque intimidade é amor, né? Não existe amor sem intimidade. Mas existem duas razões para as pessoas terem medo da intimidade básicas. Uma é porque você nunca sabe o que é o outro, né? Quer dizer, o outro é sempre um desconhecido para você, né? Você sempre tem um medo do que pode ser o outro, né? Pode ser um canalha, né? Que eu vou abrir meu mundo, ele vai me estraçalhar, ou, né? O que será que vai acontecer comigo na hora que eu abrir o meu mundo, né? E por isso a gente acaba não tendo intimidade consigo próprio também. A gente não tem coragem de mergulhar dentro de si próprio, dentro dessa própria solidão que a gente falou na pílula anterior. Por quê? Porque a gente tem medo da intimidade consigo próprio, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá dentro. Né? Não sei o que eu carrego lá dentro, não sei que monstro pode vir daqui de dentro se eu resolver me conhecer, se eu resolver ficar íntimo de mim. Né? A segunda razão para a gente ter medo da intimidade é que a gente construiu um eu de faz de conta. Né? A gente construiu uma pessoa que a gente faz maior esforço para o outro acreditar que a gente é essa pessoa. O que vai acontecer se ele descobrir que eu não sou isso? Né? Que ele vai. Eu tento me apresentar como uma pessoa toda harmônica, né? Um cosmos organizado, e de repente ela vai entrar dentro de mim e vai descobrir que é um caos, que é uma bagunça, que é uma pessoa perdida, que é uma pessoa, na verdade, fraca, vulnerável, que não sabe o que quer. E aí? Né? O Fernando Pessoa tem aquele poema que diz assim: eu não tenho nenhum amigo bobo, eu não tenho nenhum amigo que sofre. Meus amigos são todos maravilhosos, importantes, que as pessoas querem se mostrar assim. Né? Se você pegar todas as fotografias de família dos seus avós, da sua mãe, dos seus bisavós, você vai ver que todos eles estão posando para a fotografia. Todos estão buscando um melhor ângulo, né? A maneira de parecer mais confiáveis, mais respeitáveis, mais o quê? Né? As pessoas hoje em dia têm essa loucura de tirar selfie no meio da rua o dia inteiro, mas elas ficam tentando parecer alguma coisa naquelas selfies. Elas ficam procurando parecer felizes. E uma vez eu fiz um cruzeiro para a Europa, que eu fui dividir a mesa, né, lá com um casal que eu já tinha dividido num outro cruzeiro antes para Buenos Aires. Né? Eu fui para Buenos Aires com esse casal e eles, né, quer dizer, não os conheci no navio, porque deram a mesma mesa que a gente, e navio é de uma certa forma que nem elevador. Elevador é uma intimidade forçada, né? De repente você está ali com aquelas pessoas e assim, agora, né? Tô aqui com elas, né? E fazer o quê, né? Ou você tem aquele minuto para conhecer elas. Se a pessoa cheirar mal, você se ferrou, né? Né? Ou tem a velha piada, né? Da senhora que está dentro do elevador e de repente ela solta um pum fedorento, que o sujeito que está do lado dela toma um susto e fala assim: essa senhorinha foi capaz de criar tudo isso? E fala assim: minha senhora, a senhora me desculpe, mas a senhora soltou um pum? Ela fala: claro, meu filho, você acha que eu cheiro assim sempre? Quer dizer, a elevador é uma intimidade forçada, né? Mesa de jantar de navio também é forçado, né? Eu era um casal, eles eram outro casal, escolheram uma mesa de quatro para botarem a gente aquela semana inteira. E esse casal me falou de um outro é, tour que saía do Brasil e que passava pela costa da África, pelas ilhas oceânicas e depois ia para o Mediterrâneo, não sei o quê. Me convenceu, lá fui eu dividir o segundo tour com eles. Quando no primeiro eles estavam casados em lua de mel, então eles se adoravam, tiravam aquelas fotos sempre rindo, sempre felizes, sempre abraçados. No segundo, eles tinham comprado a passagem um ano antes e acharam que tinham que fazer a viagem porque já tinham pago tudo, não sei o quê, mas eles estavam já em momento de atrito, em momento de briga.
E foi muito engraçado, porque todo lugar que a gente chegava, nas Ilhas Canárias, eles pediam para eu tirar uma fotografia, eles riam, né? Os dois rindo assim, todos felizes um lado do outro, para postar para os amigos. Em seguida, eles voltavam a brigar e brigaram a viagem inteira. Estava insuportável. Eu quase pedi ao comandante do navio para, por favor, me tirar daquela mesa, porque eles, os dois ainda ficavam tentando me comprar para ver a versão dele e do outro, né? E o tempo todo, na Itália, na Grécia, no norte da África, na Espanha, já na Bahia, quando a gente saiu daqui, os dois já pagavam esse mico, né? Sorriam para a fotografia em seguida. Mas impressionante, você vira o álbum de fotografia deles, da viagem, é um casal no máximo da felicidade afetiva, na intimidade positiva, e eles estavam vivendo a intimidade negativa, que é aquele momento que, né, eles acabaram de se casar, depois de um tempo, um começou a mostrar quem realmente era. Ficou impossível continuar sempre mostrando aquele personagem que serviu para seduzir o outro ou a outra antes do casamento, né? Aquele personagem do noivado. Depois você está 24 horas entre quatro paredes, os dois juntos, chega uma hora que o outro começa a ver quem você é também, não só quem você mostrava. Então, a intimidade virou um caos para os dois, mas nas fotografias eles estavam sempre alegres. Então, esse é o medo da gente, o segundo medo da gente da intimidade. É que o outro veja não mais aquela pessoa que está sorrindo para a fotografia, mas aquela pessoa que está extremamente insegura, extremamente insatisfeita, extremamente mal resolvida, extremamente dependente, extremamente necessitando de determinadas atenções do outro que antes eram inconfessáveis. Meditação é um processo de busca de intimidade consigo próprio. Né? Intimidade é a palavra talvez chave da aproximação, do momento de aproximação com o seu próprio eixo. Né? E isso requer direção e tempo. Você tem que andar na direção certa, que é o entrar dentro de si próprio, e de tempo, porque você precisa ir tendo tempo para confiar e poder mergulhar um pouco mais e chegar um pouco mais próximo daqueles sentimentos que você achava indesejáveis e feios que estavam dentro de você, porque a mesma dificuldade que esse casal tinha um em relação ao outro, a gente tem quando começa a ver quem a gente realmente é lá dentro. Porque a gente também criou para si próprio uma selfie. A gente também criou uma autoimagem. Eu sou poderoso, eu sou uma pessoa legal, eu sou bonito. Quando você descobre que você não é nada aquela pessoa legal que você pintava para si próprio, né? Tem amigos que se olham no espelho, amigas que vão se pintar para sair, e aí começam a se olhar no espelho, se olham de um lado, se olham do outro, se olham não sei o quê, e falam assim, eu não sou linda, né? Porque ela precisa se ver linda. Se ela se achasse linda, ela não me dizia isso. Alguma coisa dentro dela desconfia se ela realmente é linda ou não. Mas ela se pinta, ela se prepara. E amigos homens que fazem isso também, não são só as mulheres, né? Eu falei as mulheres porque comigo elas tiveram mais essa honestidade de se mostrar, né? Mas da mesma forma que as mulheres fazem plástica para parecer uma outra coisa, os homens estão fazendo igual, né? E ambos sustentam personagens, não é esse o ponto. O ponto é que todos nós, homens e mulheres, fugimos da intimidade. Intimidade requer tempo. Cada vez que você foge da intimidade, você perde tempo de estar próximo de si próprio. Eu tenho um irmão que é mais ou menos da minha idade, que a gente cresceu junto, e ele se casou, nem ele sabe quantas vezes durante a vida, né? Se casou algumas vezes, muitas vezes. E, enfim, ficava lá 4 anos com uma mulher, 3, 5, né? E eu sempre olhava, por quê? Porque ele ia se casar com aquela mulher, porque os dois se identificavam em alguma coisa. Existia uma identidade mútua. Então existia uma construção numa intimidade.
Mas eu ficava bobo, como ele sempre conseguia vender o personagem dele para elas e comprar o personagem delas. Eu olhava assim e dizia assim, pô, eu conheço esse cara muito melhor do que todas as esposas dele sempre conheceram. Mas eu conheço por uma razão, porque eu nasci na mesma casa que ele, eu tive anos de convivência com ele. Ele trabalha com ciências exatas, entendeu? O meu mundo não quer dizer nada para ele, ele não tem a menor intimidade com os meus assuntos, eu não tenho a menor intimidade com os assuntos dele. Mas ele, eu sei quem ele é. E ele sabe quem eu sou. Porque a gente tem tempo junto. Para você chegar a essa intimidade consigo próprio, você precisa de tempo também. Então, mais vale você pegar essas meditações desse curso e fazer um pouquinho de cada vez, de vez em quando, do que você fazer o mês que vem inteiro, o dia todo, porque, deixa eu pegar essas meditações, o Pedro falou que eu posso chegar, né, a conhecer o meu aloneness com ela, e aí mergulho o dia inteiro e depois nunca mais faz. Não. Intimidade requer tempo. Quando você dá esse tempo, aos poucos você vai descobrindo que todos esses seus lados, o seu caos interno, todos os seus lados, entre aspas, doentios, desvirtuados ou indesejáveis, ou toda a lama interna que você tem dentro de você, aos poucos, pela sua compreensão e pela sua atenção e pela sua intimidade, vai se transformando em estrume para que possa nascer a rosa interna sua, a rosa que nasce da sua intenção, da sua atenção ao seu interno. Quando você dá atenção a essa solidão, solitude, né, interna que você tem dentro de você, todas as suas lamas interiores inconfessáveis deixam de ser inconfessáveis porque existe uma integração nelas, elas se transformam em estrume para que surja essa rosa que se alimenta da sua atenção, a rosa da sua espiritualidade, a rosa da sua presença espiritual. Você pode conhecê-la, você vai conhecê-la, mas com o tempo, dando tempo ao tempo e voltando a dar atenção a si próprio. Aí vai para o mundo de fora, dá atenção para o mundo de fora, mas marca um tempo para voltar para si próprio, mergulhar dentro de si próprio. Nem sempre eu faço o que eu digo para fazerem, né? Eu aos 24 anos, quando eu estava no auge dos hormônios, né? De um jovem, né? Eu me tranquei 2 anos e meio num quarto para meditar. Eu meditava de 4 da manhã. Só não digo que me tranquei num quarto para meditar, porque de 4 às 6 da manhã a meditação que eu fazia era andando na praia. Eu morava no Leme, eu ia do Leme até o posto 6. Chegava no posto 6, eu todo dia tinha que pegar uma pedra e voltar com um determinado mantra, segurando essa pedra na mão e mantendo a pedra com o mantra. Mas depois das 6 horas da manhã, que eu chegava em casa umas 15 para as 6 mais ou menos, fazia um mingau de aveia, todo dia o mesmo mingau. Depois sentava, fazia umas posturas para me preparar para a nova meditação e outra, e ficava meditando até às 15 para as 6 da tarde, quando eu caía de sono, porque eu ia acordar às 4 da manhã, e fiquei assim aos 2 anos da minha vida, né? Eu tinha vivido a minha adolescência, a maior parte dela em Ipanema. Meus amigos fizeram o circo voador naquele ano, me chamavam, Pedro, eu era músico, né? Diziam, Pedro, onde é que você está? Vem cá, vem tocar com a gente, vem aprontar aqui no circo, vem fazer não sei o quê. E eu não, eu estava buscando outra coisa. E eu paguei um preço grande para mergulhar. Hoje, quando eu falo para você que se você encarar de frente a solidão, o sofrimento, né, de entrar em contato com o loneliness, você encontra o aloneness. Eu falo isso porque eu paguei para ver, né? Conheci alguma coisa fantástica no final desses 2 anos que fez com que eu largasse a música para me dedicar à meditação daí em diante, né? Mas eu não recomendo isso a ninguém. Esse foi o meu processo. Mas a grande maioria das pessoas chega a conhecer esse aloneness e essa intimidade consigo próprio
Porque a intimidade que eu tenho comigo agora eu não tinha depois desses 2 anos. Eu precisei desses 2 anos e mais todos os outros que vieram depois, com meditações pausadas, né? Meditações entre as atividades para conhecer esse aloneness, né? Carnavais que eu passei na Bahia, que eu passei em Olinda, onde eu saía com um bloco, pulava, uma hora eu ia para casa onde eu estava, meditava por 1 hora e voltava para o bloco, né? Sem negar sua natureza. Porque a intimidade é uma coisa que vai sendo construída, né? Vai sendo construída com a atenção continuada, com a atenção privilegiada. Toda intimidade supõe uma atenção privilegiada a alguma coisa. E aqui a atenção privilegiada que a gente está propondo é a atenção a você. Quando isso acontecer, não haverá mais por que esconder nada do outro. Porque junto da intimidade consigo próprio, você vai ter conhecido essa rosa interna, aonde que o outro muitas vezes não vai ser capaz de enxergar, mas não vai ser importante para você enxergar ou não, porque você vai ter se alimentado de ter conhecido a fragrância dela, e não mais que o outro reconheça que você atingiu uma rosa interna. Para quê? O alcance tem que ser tão substancial e significativo a ponto de te satisfazer por si só. Quando você atinge a intimidade consigo próprio, você pela primeira vez vai ter chance de ter intimidade com alguém. Porque enquanto você está se escondendo da intimidade consigo próprio, você está evitando a intimidade com os outros também. Mas quando você conhece esse espaço de intimidade consigo próprio, você passa a ter disponibilidade para dar o tempo ao outro. Não quer dizer que você vai conseguir ter essa intimidade com o outro, até porque você vai precisar de um tempo continuado com essa pessoa, né? E quanto mais você começa a se entender, maior é a sua solidão, entre aspas, porque menos pessoas mergulharam tão profundo quanto você. Quando você mergulha 1 metro para dentro de você, você pode conversar com todos que mergulharam 1 metro. Quando você mergulha 2, já tem menos gente que mergulhou 2 para você conversar. Quando você mergulha até a tua fonte, com quem que você vai conversar sobre isso? Então você pode ter uma intimidade solitária, mas é uma intimidade verdadeira. Porque a intimidade anterior de superfície era uma intimidade fake, era uma intimidade limitada, era uma intimidade de pipoca, entendeu? Era uma intimidade de divertimento, uma intimidade de te distrair, né? Era uma distração de intimidade, mas não era intimidade, porque você não tinha visto o outro e o outro não tinha te visto. Quando você mergulha até as suas fontes, você até pode ter uma intimidade de mão única, onde você consiga ver o outro inteiro e ele não consiga te ver. Mas não te importa. Já basta para você ter se enxergado. Isso já foi realizador o suficiente. E entre estar no lugar do que pode ser visto por você, enxergado, entendido, e por isso pode ter virado íntimo seu, ou estar no lugar de quem nunca vai poder te enxergar, você está no melhor lugar se você está no que enxerga. Então, dentro de uma relação desigual, se você não encontra alguém tão profundo com você, sempre se lembra que antes está aqui nessa relação desigual do que está aqui. Ou pelo menos, nunca ninguém que tivesse mergulhado se arrependeu. Apesar do Lao Tse ter feito um poema muito gozador, em que ele com muito humor, né, em que ele fala assim, não tente conhecer as coisas da espiritualidade que eu conheci, fica aí com a sua família, no seu churrasco, tomando a sua cerveja das 6 da tarde, no happy hour, aqui, e ache que a vida é isso, porque essas coisas que eu fui buscar são para malucos que nem eu. Era também uma certa generosidade dele de entender que aqueles que não podiam ou não queriam, mas que por alguma razão não iam alcançar, pelo menos não ficassem frustrados por não alcançar. Mas nunca
na história conhecida da humanidade, alguém que mergulhou no espaço da sua intimidade última se arrependeu. Nunca na história da humanidade que se saiba até hoje, alguém que mergulhou no seu espaço mais íntimo não se disse mais feliz a partir daquele dia do que antes. Então é isso, fica aqui meu encorajamento. Namastê, até a nossa próxima pílula. Faltam só 2, mas que sejam bacanas. Namastê.